Eu frequentemente viajava a negócio, se não conseguia ver minha linda esposa por várias semanas. E enquanto eu estava fora eu não sabia nada sobre o que ela estava fazendo, com quem ela estava se comunicando e como ela geralmente conduzia seus negócios. Isso vinha acontecendo há vários anos e tudo parecia estar bem, até que um dia eu voltei de outra viagem de negócio, se minha esposa me convidou para jantar com seus novos amigos, e o fato de eu ter ido lá foi meu maior erro. Estou quase preparado, me dê 5. Eu não ouvi a mesma coisa há cerca de 10 minutos. Bem, da minha perspectiva, poderia facilmente ter sido mais 2 ou 3 horas, e eu não teria me importado. Eu tinha viajado a trabalho a maior parte da semana, voltando para casa tarde na noite anterior, e o dia de trabalho não tinha sido apenas exaustivo, mas excruciante. Então, honestamente, a ideia de sair para jantar com alguns amigos dela, que eu nem conhecia, não era minha primeira escolha para aquela sexta-feira à noite. Quem são eles mesmo? Eu gritei para ela, esperando que ela pudesse me ouvir da sala de estar, enquanto ela ainda estava no banheiro do andar de cima. Annie e Cal, eu a mencionei para vocês algumas vezes, ela foi minha companheira de equipe durante todo o semestre nas minhas aulas de MBA, ela respondeu. Minha esposa Sabrina e eu estávamos ambos na casa dos 30 e poucos anos, casados há pouco mais de 5 anos. Com 1,75 metros, ela era considerada alta, com longos cabelos loiros, grandes olhos castanhos e um corpo perfeitamente em forma que atraía bastante atenção. Embora eu não tivesse que constantemente afastar admiradores, não era incomum que cabeças se virassem quando íamos ao shopping ou passeávamos pelo centro da cidade. Suponho que minha altura de 1,90 metros e meus 113 quilogramas de músculos de rugby serviam como um impedimento decente para admiradores esperançosos. Ok, curte, estou pronta, ela anunciou, descendo as escadas. Ela estava absolutamente deslumbrante, talvez um pouco demais. Seu vestidinho preto cobria o essencial, e não muito mais. Você não acha que isso é um pouco, como devo dizer, exagerado para um jantar com pessoas que mal conhecemos? Sei que você é próxima de Annie, mas você mencionou ter conhecido o marido dela apenas uma vez, e mal apertou a mão dele. A pergunta urgente que pairava nos recessos da minha mente era: quem é você e onde diabos está minha esposa? Ela respondeu com um sorriso malicioso: não é fã? Eu respondi despreocupadamente: sim, claro. Sabrina nunca foi de flertar ou provocar. Em ambientes sociais, ela normalmente ouvia, analisava e mantinha as conversas em tópicos gerais e superficiais. Era altamente incomum que ela escolhesse um vestido sedutor e revelador para um jantar onde álcool e a probabilidade de discussões mais íntimas estavam presentes. Eu não queria fazer uma cena no momento, mas a peculiaridade foi o suficiente para me deixar nervoso. Como se viu, meu desconforto era justificado. Cal e Annie moravam em uma casa charmosa do outro lado da cidade. Eles nos receberam calorosamente na chegada. O vestido vermelho sedutor de Annie espelhava o vestidinho preto de Sabrina, VLBD. Senti alguma excitação na minha área discreta, mas, sendo um cavalheiro, não deixei transparecer. Fizemos um brinde com o vinho espumante que eu havia trazido. Sabrina e Annie ocuparam um sofá, absortas em uma discussão sobre as oportunidades que seu MBA traria. Cal, posicionado perto da minha esposa, mal reconheceu a conversa deles. Tentativas de envolvê-lo em discussão foram inúteis. Evidentemente, seu único foco eram as pernas da minha esposa, com uma descrição comparável a um 747 decolando. A atividade movimentada me deu a oportunidade de observar meus anfitriões mais de perto. Cal, de altura e constituição médias, parecia bem comum com seu cabelo castanho e barba de 3 dias, embora eu deva admitir que era um tipo agradável de comum. Não era exatamente o que eu chamaria de uma pessoa do povo, ele parecia mais inclinado a computadores do que à interação humana, uma característica adequada para um especialista em TI. Apesar de sua aparente falta de personalidade, além de sua admiração por atributos femininos, eu não poderia dizer muito mais sobre ele. Em contraste, Annie exalava uma personalidade vibrante e alegre. Com 1,65 metros e pesando não mais que 120 libras, ela possuía uma figura saudável e em forma. Seus longos cabelos castanhos cacheados e sardas, sutis, acrescentavam à sua aparência charmosa,
dando a ela uma sólida nota 9.510. O jantar provou ser excepcional, com uma combinação perfeita de comida e vinho. Anne e Sabrina dominaram a conversa, com Cal ocasionalmente interferindo com piadas e trocadilhos que, para mim, soavam um pouco cafonas, embora as meninas parecessem gostar deles. Apesar das minhas tentativas de participar, me senti um tanto ignorado. Depois de retornar à sala de estar, me vi de volta no mesmo lugar no segundo sofá, enquanto os outros se acomodaram no primeiro sofá, com minha esposa sentada entre nossos anfitriões. Embora eu tivesse decidido diminuir o vinho, Sabrina continuou a se entregar com entusiasmo. Não demorou muito para que a conversa se voltasse para tópicos mais íntimos, e minha esposa pareceu saborear cada palavra. Cal elogiou a maneira como ambas as mulheres estavam vestidas, afirmando que minha esposa tinha razão em exibir suas pernas perfeitas. Aproveitei a oportunidade para concordar, elogiando as pernas magníficas de Anne também, mas meus comentários passaram despercebidos. Parecia que as três estavam absortas em seu próprio mundinho. A conversa rapidamente se transformou em flerte aberto entre os três. Apesar das minhas tentativas de fazer minha presença ser notada, fui recebido com reconhecimento mínimo. Ficando cada vez mais irritado, pedi licença por alguns minutos para ir ao banheiro. Ao retornar para a sala de estar, deparei-me com uma visão chocante. Sabrina estava praticamente entrelaçada com Anne, e Cal tinha a mão por baixo do vestido da minha esposa. A julgar pelos gemidos dela, era evidente o que os dedos dele estavam fazendo. Fiquei completamente sem palavras. Antes que eu pudesse expressar meu desconforto e sugerir que Sabrina fosse embora, Anne encerrou o beijo, e todos os três prontamente subiram as escadas para o quarto. Anne parou na base da escada e acenou casualmente para mim, dizendo: estamos indo para o quarto. Você vem? Ela olhou para mim, como se eu fosse o único alheio na sala. Atordoado demais para responder, sentei-me lá enquanto ela suspirava e subia as escadas. Permaneci no sofá, completamente perplexo. Sabrina nunca demonstrou interesse em incorporar outros em nossa vida íntima. Dada a nossa comunicação geralmente aberta e ausência de tabus, eu presumi que ela estava contente com nosso relacionamento. Embora eu soubesse que pessoas em meu círculo exploravam swing, sexo grupal ou troca, eu nunca havia considerado isso para mim. Claramente, Sabrina estava anos-luz à minha frente em contemplar tais possibilidades. Eu ainda estava incrédulo quando testemunhei Sabrina descendo as escadas. Seu vestido estava ausente, substituído por um roupão. Sabrina, o que está acontecendo? Relaxa, ela retrucou. Você não pode largar todo esse ato de diretor Kurt Olingon por um tempo e se juntar à diversão? Relaxar não vai doer. Não consegui encontrar uma palavra em inglês para transmitir meu choque adequadamente. Eu me senti completamente entorpecido. A visão e o som diante de mim eram surreais. Minha esposa, tipicamente reservada e tradicional, estava ali, parcialmente despida, me ridicularizando por não participar ansiosamente de uma festa de troca sexual. Eu simplesmente a encarei, incapaz de responder. Eu devo ter parecido um peixe sem vida preso em uma rede. Ok, Kurt, endureça um pouco. Você vem, ou devo pedir para Cal intervir por vocês dois? Ela acrescentou, aumentando ainda mais o absurdo da noite. O que é toda essa bobagem? Eu finalmente consegui perguntar, quase gritando com ela. Você só vive uma vez, baby, ela respondeu alegremente. Vamos, junte-se a nós e divirta-se. Ela subiu as escadas para o quarto da amiga, sem olhar para trás. Imaginei que o próximo passo seria meu. Em 2 minutos, eu podia ouvir risadas e gemidos. Não conseguia discernir se era Anne ou minha esposa. Fiquei no sofá por alguns minutos, até decidir que já tinha suportado o suficiente. Levantei-me silenciosamente e fui embora. Eu tinha certeza de que, depois de tanta intimidade, Sabrina se sentiria confortável o suficiente para pedir uma carona para casa quando a demonstração semi-privada de afeição terminasse. Ao acordar na manhã seguinte, a percepção inicial me ocorreu de que o lado da cama de Sabrina permanecia desocupado. Uma breve vistoria na casa confirmou que ela não havia se refugiado no quarto de hóspedes ou no sofá. Era evidente que ela não havia retornado para casa na noite anterior.
Uma sensação de consternação tomou conta de mim. Ela passou a noite no abraço de seus amantes. Foi a ocorrência inaugural de intimidade com um ou ambos. Ela estava desenvolvendo sentimentos por Cal, ou talvez por Anne. Nunca se pode ter certeza. Ele era um parceiro mais satisfatório do que eu? Apesar da minha afeição por ela, eu sempre fui capaz de perceber a verdadeira natureza da minha esposa. Eu sempre a considerei um tanto tradicional e aderente às normas. Ela me acusou de ser rígido e severo ontem à noite. Se ela me considerava rigoroso, isso implicava que eu devia ser a pessoa mais intransigente que se possa imaginar. Eu era. Uma parte de mim ansiava por explicações, ansiosa para consertar a fenda e restaurar a normalidade em minha vida. Simultaneamente, o pensamento de confrontar a mulher que estava diante de mim na noite anterior me encheu de pavor. Aquela mulher não era minha esposa. Não, minha esposa nunca teria se dirigido a mim com tanto desdém. Refletindo sobre isso agora, percebo que eu deveria ter sido mais vigilante. Sabrina começou seu MBA 2 anos antes, onde cruzou o caminho de Anne. Normalmente, Sabrina era efusiva ao falar sobre amigos e colegas que admirava. Ela inicialmente falou sobre Anne no início do programa. No entanto, algumas semanas após o encontro, Sabrina mal a mencionou. Isso era incomum, dado o tempo substancial que elas passaram colaborando em tarefas conjuntas. Evidentemente, havia aspectos que ela preferia manter escondidos de mim em relação a Anne. Estava cada vez mais aparente que todo o episódio na casa de Anne na noite anterior tinha sido orquestrado, até mesmo o traje incomumente provocativo usado por ambas as mulheres, e o tempo excessivamente prolongado que Sabrina levou para se arrumar. Eu estava inegavelmente armado, e a percepção disso me deixou enjoado. Poucos minutos depois do meio-dia, finalmente ouvi a porta da frente destrancar, me deixando nervoso, sem saber qual Sabrina eu encontraria. Ela entrou calmamente. Você perdeu uma festa e tanto, curte. O tom dela era neutro, e uma leve sugestão de decepção quase podia ser detectada. Tenho certeza de que você aproveitou cada momento, respondi, infundindo o máximo de sarcasmo possível em minha voz. Curte, eu nunca vou entender os homens. Anne é uma mulher deslumbrante, mais do que disposta a lhe proporcionar uma noite memorável. Você realmente teve que agir tão irrefletidamente? Você tem alguma ideia de como seu comportamento imaturo me afetou? Mais uma vez, fiquei surpreso com sua falta de vergonha e completa falta de empatia. Suspirei, propositalmente transmitindo minha descrença em sua ignorância. Eu sabia que tinha que ter cuidado com a minha escolha de palavras, evitando levantar muito a voz, ou Sabrina poderia simplesmente desligar e ir embora pelo resto da tarde. Sabe, você notou que durante o jantar você e Anne passaram o tempo todo absortos em suas próprias conversas e piadas internas. Você ocasionalmente ria dos trocadilhos e comentários superficiais de Cal, mas você percebeu que me ignorou completamente sempre que eu tentava falar. E então vocês três começaram a se beijar no sofá, mais uma vez sem reconhecer minha presença. Como você pode se perguntar por que eu não estava atraído por uma mulher que me tratou como uma não-entidade a noite toda? Então, essencialmente, você estava de mau humor, ela zombou. Optei por ignorar o comentário. A propósito, há quanto tempo essa festa de swing estava em andamento? Quantos encontros você teve com eles antes de ontem à noite? E por que você não discutiu isso comigo? Quando foi que eu lhe dei a impressão de que eu ficaria bem em compartilhar e trocar? Aparecer com seu suposto parceiro, em um evento de swing sem discussão prévia, é uma demonstração flagrante de desrespeito. Quando foi que você perdeu o respeito suficiente por mim para me sujeitar a esse tipo de situação? Agora eu estava furioso. Eu podia sentir meu rosto ficando vermelho. Ok, então seu pequeno ego ficou machucado. Você quer que eu o beije e faça tudo melhorar? Ela disse em um tom que lembrava uma mãe falando com seu filho de 2 anos. Levantei-me e fui para minha toca. Ela seguiu, zombando. Diga-me quando você terminar de ficar de mau humor como uma criança, pedir para ele dividir seus brinquedos, e quando estiver pronto para agir como um homem adulto. Bati a porta com força. Passei a tarde explorando a internet em busca de informações sobre tópicos como troca de esposas, sexo a 3, sexo a 4 e outras atividades relacionadas.
A maior parte do que encontrei foi conteúdo explícito, mas tropecei em alguns sites informativos. No entanto, senti que seria melhor falar com alguém experiente no assunto. Felizmente, eu conheci algumas pessoas que se encaixavam no perfil. Jacob, um antigo colega com quem eu costumava me dar bem, me veio à mente. Certa vez, ele mencionou o hobby não convencional dele e da esposa. Deu um certo trabalho encontrar o número de telefone dele, mas acabei ligando para ele. Depois do habitual longo tempo sem nos vermos e da conversa fiada obrigatória, contei a ele a versão condensada da minha situação. Combinamos de nos encontrar para almoçar na segunda-feira. Quando finalmente saí da minha toca, mais tarde naquela tarde, notei o bilhete que Sabrina tinha deixado na mesa da cozinha. Foi para a casa da minha irmã. Não estou com vontade de suportar o tratamento do silêncio a tarde toda. Isso funcionou bem para mim. Fui até o pub mais próximo para tomar uma cerveja e um jantar leve. Sabrina estava em casa quando voltei por volta das 21 horas. Ela parecia estar como sempre e não mencionou nada sobre a noite anterior ou a discussão anterior. Pensei brevemente em dormir no quarto de hóspedes, mas decidi não fazer isso, pois não queria provocar uma discussão matinal. Esperei até que ela dormisse antes de ir para a cama. Considerando o pouco sono que ela provavelmente teve na casa da amiga na noite anterior, não foi surpresa que ela tenha ido dormir cedo. As tarefas domésticas e recados que tivemos que lidar no domingo forneceram uma pausa muito necessária. Ela não parecia inclinada a falar, o que me convinha muito bem, pois eu pretendia ter um almoço com meu amigo Jacob antes de abordar o problema iminente entre nós. Saí de casa na segunda-feira, antes mesmo de Sabrina acordar. A manhã passou sem muita excitação, e por volta das 11h30 saí do meu escritório para me encontrar com Jacob. Jacob, um indivíduo notavelmente amável, exalava uma aparência de macho alfa, embora sua natureza atenciosa o desqualificasse de se encaixar no estereótipo típico de alfa. Quando cheguei ao pub, ele já estava lá, oferecendo uma saudação calorosa com seu sorriso habitual. Depois de fazer nossos pedidos, ele rapidamente mergulhou no tópico principal, sondando por mais detalhes sobre a crucial noite de sexta-feira. Forneci a ele uma versão condensada dos eventos, a edição mais difícil de digerir do leitor. Jacob ouviu atentamente, fazendo inúmeras perguntas, particularmente sobre o comportamento e a atitude de Sabrina ao longo da noite. Tudo bem, Kurt, há uma infinidade de questões aqui. A grande questão é: por onde começo? Ele exclamou, balançando a cabeça em descrença. Não tenho nada contra swing, na verdade. Sempre fui curioso sobre isso. Mas depois do que Sabrina fez, acho que ainda não estou interessado, admiti. Claro que não está. Não poderia estar. Kurt, você está certo. Ela armou para você. Ela encurralou você. Não é assim que as coisas são feitas. Ele exclamou, quase enojado. Kurt, antes de Clary e eu mergulharmos no estilo de vida, tivemos meses de conversa sobre isso. A conversa não foi iniciada por um de nós, já tendo um parceiro sexual em potencial em mente. Se você decidir fazer swing, a pessoa mais crucial é sua parceira. Você precisa entender claramente o que ela quer, com o que ela se sente confortável e quais são seus limites. E o mesmo vale para você, mesmo que seja um cara. Que diferença faz eu ser um cara? Eu perguntei. Kurt, há um equívoco comum de que os homens automaticamente se interessarão por swing, porque isso oferece a oportunidade de se envolver com múltiplas parceiras. No entanto, nem todo cara se sente confortável com isso, e nem todo mundo fica bem em testemunhar sua esposa tendo intimidade com outra pessoa. O que ela fez vai contra os princípios fundamentais do estilo de vida. Na minha opinião, demonstrou uma completa falta de respeito e consideração. Absolutamente. Eu me sinto traída, deixada de lado e esquecida. Eu não estava derramando lágrimas, mas apenas porque eu estava lutando muito contra isso. Jacob percebeu, e em um gesto genuinamente caloroso, mas masculino, colocou a mão no meu braço, me dando um olhar profundamente compreensivo. Fiquei imensamente grata, e naquele momento, não pude deixar de me perguntar por que Jacob e eu nunca nos tornamos amigos mais próximos. Continuamos nossa conversa durante o almoço. Quando nos separamos, as coisas pareciam muito mais claras,
e me senti segura de que minha postura supostamente inflexível não era a causa raiz dos meus problemas atuais. Mais importante, agora eu tinha uma melhor compreensão de como navegar na discussão iminente com Sabrina. As reuniões de equipe de Sabrina no escritório ocorriam rotineiramente nas tardes de segunda-feira. Portanto, não foi surpresa que ela não estivesse em casa quando voltei naquele dia. Optei por pedir comida, o que nos deu uma chance de conversar mais tarde. Cerca de 1 hora depois da minha chegada, Sabrina voltou para casa de bom humor. Depois do jantar, pedi que ela se juntasse a mim na sala de estar para uma conversa. No entanto, seu humor mudou drasticamente para a defensiva ao perceber que a discussão giraria em torno de seu novo hobby. Sabe, da minha perspectiva, o que aconteceu na sexta-feira passada foi um caso claro de trapaça, comecei. Do que você está falando, Curti? Eu não te traí. Você estava bem ciente da situação e escolheu não participar quando foi convidado, ela retrucou. Eu expliquei meus motivos para não participar, Sabrina. Agora, eu gostaria de entender melhor sua perspectiva sobre essa nova vida que você quer, especialmente porque você nunca compartilhou isso comigo. Ela suspirou, 2 vezes. Curti, como eu disse, você optou por não participar. Não vou colocar minha vida em espera, porque você não está interessado em viver a sua. Sexta-feira à noite foi uma chance de relaxar, nos divertir e reviver nossa adolescência. Mas você leva tudo tão a sério que eu questiono se você se lembra do que diversão significa, ela comentou, quase zombando. Tudo bem, admito que fiquei um pouco séria demais ultimamente, admiti. Um pouco? Sexta-feira passada, você estava tão tensa que quase quis desaparecer, exclamou ela, dessa vez com raiva visível. Embora eu achasse que estava tensa porque você me ignorou e me tratou mal, resisti a me envolver nessa discussão do ovo e da galinha. Sabe, se você pretendia prosseguir com isso, por que não se comunicou abertamente comigo? Poderíamos ter discutido nossas preferências ou limites. Limites são tudo a que você se apega, pelo amor de Deus. Naquele ponto, ficou claro que a conversa não levaria a nada produtivo. Parecia mais sensato dar um tempo para que as coisas se acalmassem antes de tentar outra discussão. Sabrina começou a assistir TV, e eu me retirei para minha toca. Os dias seguintes mostraram uma ligeira melhora nas coisas. Surpreendentemente, Sabrina até me deu um beijo antes de ir trabalhar na quarta-feira de manhã, um gesto que não acontecia desde a sexta-feira anterior. Eu acreditava que, no mínimo, a situação havia cessado sua espiral descendente. No entanto, meu otimismo durou pouco, conforme a noite de quarta-feira se desenrolava. Curti, Anne me contatou esta tarde. Ela e Cal me convidaram para me juntar a eles na Casa do Lago no fim de semana. Fica a aproximadamente 90 minutos de carro daqui. E eu presumo que você já concordou? Sim, eu concordei. Além disso, você também está convidado. Anne e Cal estão ansiosos para conhecê-lo melhor. Não consegui evitar de cair na gargalhada. Sabe, Anne só falou comigo para pedir que o pão fosse passado na mesa, e Cal passou o tempo todo fixado em suas pernas, babando como um São Bernardo. Eu poderia ter desaparecido, e eles não teriam notado. Ela se recusou a me acompanhar até lá. De qualquer forma, já que parece que você não está disposto a mudar sua perspectiva, informei a ela que iria sozinho, sem dúvida. Então sim, eu vou. Com ou sem você, ela declarou desafiadoramente. Você disse isso a ela? Você disse que eu tenho a cabeça enfiada na minha bunda? Em termos mais simples, você garantiu que eu não entraria. Como você espera que eu apareça depois que você me retratou em termos tão atraentes? Bem, eu não vou te guiar até lá. Eu não sou sua mãe, ou sua terapeuta. Ou você vem ou não. A escolha é sua. Sabrina, não quero que você vá. Quero que tiremos um tempo para discutir tudo isso antes de seguir em frente. Agora, me sinto traída. Você pode pensar que o que aconteceu na sexta passada foi aberto, mas eu nunca concordei com isso. E eu sinto que você traiu minha confiança. Estou disposto a te perdoar, mas não vou tolerar ser insultado e ridicularizado novamente. Não estou dizendo que nunca mais quero que você os veja, ou que não os veremos novamente, mas precisamos estar na mesma página antes de fazer isso de novo. Alguns passos foram pulados, e quero que façamos as coisas direito.
Você não acha que é um acordo razoável? Eu perguntei. Curte, estou indo. Não tenho um fim de semana divertido há muito tempo. Se for tão importante, podemos discutir na semana que vem e na semana seguinte. Mas você não vai me fazer perder um momento divertido. A conversa claramente não estava indo a lugar nenhum, e rápido. Decidi que discutir era o suficiente por aquela noite, e que eu precisava fazer uma declaração mais forte no dia seguinte. Esperei até que Sabrina dormisse antes de ir para a cama. Na quinta-feira, saí mais cedo que ela. Ao voltar para casa depois do trabalho, descobri que ela estava ocupada na cozinha preparando o jantar. Sem saber da minha chegada, devido ao seu envolvimento em uma conversa telefônica no Viva Voz, reconheci a voz como sendo a Diane. Informei Kurt que eu poderia ir, mas ainda estou indecisa. Sei que ele está chateado, e não quero piorar a situação, ela confidenciou. Sabe, eu já te disse. Ele vai mudar de ideia. Se ele não vier com você neste fim de semana, eu combino de almoçar com ele na semana que vem. Confie em mim, eu posso persuadi-lo a mudar de ideia. Os homens geralmente mudam, tranquilizou Anne. Fiquei surpresa. Bem, temo que semana que vem pode ser tarde demais, minha esposa respondeu. Eu gostaria de tê-lo levado para almoçar hoje, mas Carl e eu já estamos no lago, preparando tudo. Devemos ser um grupo de 6 casais. Vai ser um fim de semana fantástico, Anne exclamou alegremente. Espere um minuto, você disse 6 casais? Isso supondo que Kurt mude de ideia. Sabrina questionou. Eu já excluí seu marido da contagem, sabe? Um bom amigo de Carl estará lá. Dan é um cara solteiro, perfeitamente equipado para fazer uma mulher feliz. Confie em mim, eu já o coloquei em algum controle de qualidade. Anne riu. E se Kurt decidir se juntar no último minuto? Sabrina perguntou. Sem problemas. Vou ligar para Susan, uma amiga solteira que ficará mais do que feliz em se juntar a nós também. Não se preocupe, sabe? Está tudo resolvido. Carl e eu fazemos isso há anos. Eles continuaram conversando por alguns minutos antes de Sabrina desligar. Fiquei atordoado. 6 casais. Um cara solteiro estaria lá como meu substituto. Eu silenciosamente retornei para meu carro e fui embora. Eu precisava de um tempo sozinho para contemplar tudo. Não muito tempo, para ser honesto. A escolha era clara. Ou ela ficava em casa, e poderíamos revisitar a discussão sobre swing adequadamente, ou ela ia para a casa do lago, e eu iniciaria os procedimentos de divórcio. Era tão simples assim. Voltei para casa 30 minutos depois. Desculpe, Anne. Fiquei preso em uma reunião sem fim. Ah, tudo bem, Kurt. Acabei de jantar. Entre, está tudo pronto. O jantar prosseguiu normalmente. Ela me deu a versão estendida do seu dia, seguida por um relato ainda mais longo. Eu a direcionei para a sala de estar com uma taça de vinho e cuidei da limpeza da cozinha. Mais tarde, juntei-me a ela na sala de estar, incerto sobre por onde começar. Por fim, ela quebrou o gelo, abordando o elefante na sala com uma risada. Kurt, você já tomou uma decisão sobre este fim de semana? Eu tomei minha decisão ontem, sabe? Ela continua inalterada. Quero que lidemos com isso da maneira certa. Ela suspirou, levantou-se e subiu as escadas. Decidindo que era hora de uma declaração mais forte, passei a noite no quarto de hóspedes. Na sexta-feira de manhã, eu já estava na cozinha quando ela entrou para tomar café, parecendo subjugada. Esperei que ela falasse, torcendo para que minha ausência da cama dela na noite anterior tivesse causado impacto. Vou terminar o trabalho às 12 horas hoje, Kurt. Voltarei aqui, finalizarei os preparativos e sairei por volta das 13 horas. Se você decidir vir, ficarei feliz. Se você não estiver aqui, enviarei o endereço por mensagem de texto, caso mude de ideia. Sabrina, por favor, não vá. Fique aqui para que possamos consertar as coisas, implorei. Eu tinha jurado não implorar, mas enfrentei o potencial fim do meu casamento. Eu disse que precisava disso. Eu vou, ela respondeu com um tom estranhamente neutro. Sabe, por favor, não priorize seus amigos em vez de seu marido. Não vou aceitar ser empurrada para o lado. Eu precisava de uma última tentativa. Ela olhou para mim, suspirou, levantou-se do assento e foi trabalhar sem uma despedida, um beijo ou qualquer gesto.
Descrever minha sexta-feira como improdutiva seria um eufemismo. Minha motivação era semelhante à de uma água viva. Às 12h30, saí do escritório e dirigi para casa, estacionando algumas casas adiante. Esperei enquanto Sabrina saía de casa pouco antes da 1 da manhã, carregando uma mala para passar a noite, e foi embora. Entrando na cozinha para fazer café, descobri um bilhete na mesa. Vejo você no domingo, meu amor. Se você decidir que é hora de injetar um pouco de alegria em sua vida, venha se juntar a nós. Todos ficarão emocionados em vê-lo. Se não, estou ansioso para compartilhar detalhes do meu fim de semana e provocá-lo sobre passar o seu sozinho em um funk. Beijos, Sab. Era isso. Ela tinha feito sua escolha, favorecendo suas amigas em detrimento do nosso casamento. O restante da tarde foi dedicado a fazer plano e fazer ligações telefônicas. Ouvi de alguns amigos em comum sobre os eventos que se seguiram ao retorno de Sabrina no fim de semana. Ao chegar em casa cedo no domingo à noite, Sabrina ficou surpresa ao encontrar a casa deserta. Ela havia antecipado minha presença, esperando por um eu arrependido, contemplando minha decisão de não me juntar a ela. Ela estava ansiosa para compartilhar cada detalhe do fim de semana, talvez fazendo algumas brincadeiras sobre a diversão que eles tiveram, esperando me persuadir a me juntar a ela na próxima vez. Para sua surpresa, eu havia deixado um bilhete na mesa da cozinha, exatamente onde ela havia deixado o dela. Ao lado do bilhete, havia um pequeno envelope. Ela começou lendo o bilhete. Sab, você tomou sua decisão, e eu devo aceitá-la. Eu avisei que não seria ignorado. Dei início aos procedimentos de divórcio. Os papéis serão entregues em casa na quarta-feira à noite. Se precisar falar comigo, entre em contato com meu advogado. O cartão dele está no envelope. Curti. Dentro do envelope, ela encontrou o cartão do advogado junto com minha aliança de casamento. Inicialmente descartando como uma piada de mau gosto, ela decidiu me deixar cozinhar por alguns dias, pensando que eu acabaria me convencendo. Durante todo o fim de semana, a tranquilizou, dizendo que Kurt acabaria seguindo o fluxo. No entanto, quando Sabrina entrou em nosso quarto e descobriu o meu lado do armário vazio, com a maioria dos meus pertences pessoais desaparecidos, ela começou a considerar que talvez tivesse levado as coisas longe demais. Ela ligou para Anne e expressou suas preocupações. Anne, em sua sabedoria, a aconselhou a não se preocupar, assegurando-lhe que eu eventualmente compreenderia e concordaria em concordar com seus termos. Sim, certo. Eu tinha realocado meus pertences para um pequeno apartamento de aluguel mensal perto do meu local de trabalho. Embora a casa fosse minha por direito, herdada dos meus pais, escolhi não obrigá-la a se mudar, presumindo que isso simplificaria as coisas. Sabrina tentou me contatar 2 vezes na segunda-feira e 3 vezes na terça-feira, mas eu propositalmente desviei todas as suas ligações para o correio de voz, aumentando sua preocupação. O oficial de justiça estava programado para entregar os papéis do divórcio, oficialmente, na quarta-feira às 18 horas. Antecipando a ligação de Sabrina entre 18 horas e 18h15, finalmente atendi às 18h10, adotando um tom neutro. Ela estava em lágrimas, questionando a seriedade do divórcio. Estou falando sério, Sab. Eu avisei você. Eu não aceitaria isso, respondi. Perturbada, ela insistiu. Mas eu não quero o divórcio, Kurt. Considerando seu estado emocional, não pude resistir a uma cutucada. Pense nisso, Sab. Talvez seu marido da Casa do Lago, qual é o nome dele, assim, Dan, fique feliz em passar mais tempo com você. Eu sabia que era um golpe baixo, mas a reação dela indicou que atingiu um ponto sensível. Como você sabe sobre, ela começou, agora soluçando. Tentando manter a compostura, ela implorou, podemos pelo menos conversar sobre isso? Você pode vir tomar um café? Depois de uma breve pausa, e um suspiro alto o suficiente para ela ouvir, eu relutantemente concordei. Ok, Sab, estarei em casa por volta das 19 horas amanhã, até mais. Desliguei antes que ela pudesse responder, pretendendo dar-lhe tempo para se recompor. Conhecê-la era apenas para expressar meus sentimentos, não para fornecer um ombro para chorar. No dia seguinte, cheguei em casa pontualmente.
Sabrina tinha escolhido usar um vestido delicado que ela sabia que eu gostava, e ela tinha aplicado maquiagem nova, presumivelmente para esconder o inchaço ao redor dos seus olhos ainda vermelhos. Estou feliz que você veio, Curti. Há tantas coisas que eu quero explicar. Tenho certeza que você vai entender tudo. Eu a interrompi imediatamente, ela ainda não tinha entendido. Sabrina, eu não quero ouvir isso. Não há mais nada que você possa dizer sobre o que fez. Suas ações falaram muito. Mas Curti, eu te amo. Eu preciso de você. Eu quero que você seja o pai dos meus filhos. Você não pode me deixar. Sua maquiagem recém-aplicada agora escorria por suas bochechas. Essa é a questão, sabe? É sobre o que você quer, o que você precisa, o que você sente vontade de fazer. E o que eu quero? Nos últimos dias, você deixou bem claro que minhas necessidades eram apenas um pequeno inconveniente que você rapidamente ignorou. Não vou aceitar isso. Posso ser firme e inflexível, mas não sou um perdedor. Oh, Curti, eu nunca pensei que você fosse um perdedor. Eu sempre te amei e admirei. Eu acreditava que éramos um casal forte. Eu só queria me divertir um pouco no último final de semana e na semana anterior. Nada sério. Nenhum dano causado. Anne estava convencida de que você viria e se juntaria a você. Ela diz que todos os caras eventualmente fazem isso. Nenhum dano causado. Sério, sabe, você simplesmente não entende, não é? O que você fez é como sentar confortavelmente em um trem com seus amigos, me deixando na plataforma sem me informar que você tinha embarcado. Você deixou o trem ganhar velocidade quase máxima, e então zombou de mim, porque eu não conseguia correr rápido o suficiente para pegá-lo. E claro, você nunca se preocupou em perguntar se eu estava interessado no destino. É isso que você chama de amor e consideração? É essa a sua ideia de casal? Pela primeira vez, ela se viu sem palavras. E não estou disposto a perdoar e esquecer. Suas ações recentes foram além de meros encontros físicos com outros. Elas revelaram uma disposição de me dispensar e menosprezar se isso servisse aos seus interesses. Eu tinha um pressentimento de que você era capaz de tal comportamento, mas nunca pensei que você o direcionaria para mim. Eu me recusei a passar o resto da minha vida com alguém que pudesse me tratar desse jeito. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela continuava, suas mãos cobrindo os olhos. Quanto ao que Anne lhe disse, como você pode racionalmente acreditar que uma mulher que trocou apenas uma frase e meia comigo entende minha perspectiva melhor do que eu? Você escolheu dar ouvidos às palavras dela em vez das minhas, mais uma vez colocando-a acima de mim. Não vou aceitar isso, Sabrina. Sua expressão, agora, refletia a derrota. Por favor, assine os papéis. Você verá que os termos são bem justos. Garanta outro lugar para ficar antes do fim do mês que vem. Levantei-me e parti, bem a tempo de impedir que minhas próprias lágrimas caíssem. Sabrina não contestou o divórcio. 6 meses depois, tudo estava finalizado e concluído. 4 anos depois, minha esposa Cheryl e eu, casados há 3 anos, estávamos tomando uns drinks com nossos amigos próximos Jacob e Claire no terraço coberto de um renomado resort de swing no Caribe. Cheryl estava com a mão na minha, quando ouvi uma voz familiar, fervendo atrás de mim. Você não passa de um hipócrita. Bem, olá, Sabrina. Como você está? Eu respondi com um sorriso sarcástico. Você é a nova esposa ou namorada dele? Sabrina perguntou a Cheryl. Ele te contou que se divorciou de mim, porque se recusou a fazer swing? Que babaca mentiroso e hipócrita. Cheryl olhou para ela com desdém. Você estava certo, Curti, Cheryl comentou. Ela simplesmente não entende. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!